Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Ipatinga, de Sete Lagoas e de Uberaba. Estamos começando mais um Gente que é Gente, um programa onde nós conversamos com pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Gente que se destaca de alguma forma pelo trabalho que realiza, por suas atividades, por seu espírito de solidariedade, pelo seu senso de justiça. Trazemos aqui sempre pessoas de destaque, sejam catadores de papel, sejam graduados, sejam músicos, gente que faz a diferença. E a diferença do programa de hoje é que esse bordão que eu procurava há muito tempo me foi agora sugerido por uma pessoa que está presente aos nossos estúdios, nada mais, nada menos que uma filha minha, também advogada, que hoje presta serviços à TV comunitária, Miriam Caiafa. Obrigado, Miriam. Eu vi a busca de um bordão para a abertura desse programa. E no programa de hoje nós vamos conversar com uma pessoa que faz a diferença, e muita diferença. Mas antes eu faria uma pergunta a vocês, amigos telespectadores e internautas que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo Facebook. Você acredita que uma pessoa, que um cidadão que tenha infringido a lei de forma pouco recomendável, de forma ilícita, às vezes desumana, se essa pessoa pode se recuperar após cumprir ou durante o cumprimento de uma pena? Os meios de comunicação todos os dias noticiam presídios superlotados, matanças, o que estamos assistindo nos presídios nos últimos dias, uma coisa incrível, né? Presos matando presos, só que quem tem conhecimento da situação daqueles presidiários pode entender por que a vida de um companheiro não vale nada, porque ali estão vivendo de não seres humanos, são selvagens. Por quê? Porque ou eram, ou tinham tendência, ou viraram selvagens ali. Porque aonde numa cela que comportaria mal 2, 3 pessoas, são amontoadas 30 pessoas, 40, 50, não há espaço nem para respirar. Olha, mas aqui hoje nós vamos conversar com um ex-presidiário, com um cidadão que teve a infelicidade de praticar um crime quando tinha pouco mais de 20 anos e que foi condenado a uma pena de regime fechado de 16 anos, e enquanto cumpria essa pena, ele foi acusado de ter participado de outra ação criminosa enquanto preso, e recebeu outra condenação. Ele só tinha um curso primário nessa época, e por insistência dele, e graças às leituras que ele fazia, não tinha outra coisa também para fazer, graças às leituras que ele fazia com muita vontade, com ânsia até, ele acabou virando, sabe o quê? Advogado. E é com prazer que nós vamos conversar aqui hoje com o doutor Greg Andrade. Greg, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer todo meu, prazer estar aqui no estúdio, né, de gravação da TV comunitária. É um prazer estar sendo entrevistado pelo senhor, né? E é um prazer estar passando a minha história e
enfim, eu acho que não sou um exemplo de maneira nenhuma, não é esse o meu objetivo, até porque melhor que a mim existe agora no sistema prisional, precisando apenas de uma oportunidade. Mas talvez seja justamente isso, de mostrar que é possível, né? Que as pessoas podem mudar. Tá bom, mas para começo de conversa, você deve ter chamado muitos juízes, delegados, inspetores, carcereiros de senhor, de sua senhoria, de excelência. Então, pode me tratar por você, porque eu também fui juiz criminal. Sou seu colega, tenho 50 anos de formado em Direito, completamos agora, e exerci muito tempo a advocacia e fui juiz criminal. Nunca esse negócio de excelência para mim, senhor, tem horas durante a audiência que a solenidade é até necessária, né? Faz parte do ritual. Mas aqui nós estamos entre colegas, estamos num bate-papo, e eu queria que você, primeiro, contasse para os nossos telespectadores, você foi condenado por quê? Prática de que crime? Fui condenado pela prática do delito descrito no Código Penal do 121, né, qualificado. Nesse crime tomei... 121, desculpa. 121, desculpa. É homicídio. Exatamente. 121, homicídio, crime contra a vida, homicídio qualificado. E nesse crime foi que eu fui apenado a uma pena de 16 anos e 5 meses, né, em regime fechado. E também na decorrência desse cumprimento de sentença, eu fui contemplado, né, com mais 5 anos e 6 meses por o roubo, né, mediante o artigo 157, né, mediante violência ou grave ameaça. Que em decorrência da cumprimento de pena, houve um roubo na delegacia onde eu estava, né, uma fuga na realidade, e nessa fuga houve o roubo de algumas armas e acabou que eu tomei mais 5 anos, né? Fui apenado. Foi envolvido. Fui envolvido. Desse crime, você não reconhece, não reconhece a prática desse crime. Não. Você entrou no balaio sem ser batata. Exato. Mas o de homicídio você reconhece ter praticado? Reconheço o culpado. Acredito que poderia ter sido dado um outro enfoque que não fosse homicídio qualificado. Mas, enfim, né, o júri é unânime, né, o júri ele é soberano, aliás. Não foi unânime meu júri, nenhum dos dois que eu fui submetido, mas ele é soberano. Me respeito, acato, cumpri minha sentença com dignidade, né? Hoje não devo mais nada à justiça e hoje estou reabilitado criminalmente e um cidadão como qualquer outro. Você tinha, quando houve esse homicídio, você tinha que idade? Era muito jovem, tinha 21 anos. 21 anos de idade. Caiu na infelicidade de praticar um crime de homicídio. Crime eventual, não foi crime premeditado, não matou nenhuma... Não foi decorrência de rixa. Nenhum inimigo, não, nada. Não, pelo contrário. É aquele negócio, pode acontecer, principalmente com algum jovem mais impetuoso ou que esteja influenciado pelo uso de alguma droga, de alguma bebida, ou pelo próprio temperamento, né? Mas não é, estamos diante de uma pessoa que não nasceu criminosa, como nós, lembrando do nosso tempo de faculdade, não é aquele tipo lombrosiano, né? É o cara que pode acontecer, pode praticar um crime eventual. Não é nada que justifique, né? Ele foi condenado, submeteu ao tribunal do júri, que é o júri popular, e foi condenado. Uma pena que muitos acham pouco, né? Quando eu era juiz criminal, ou mesmo como advogado criminalista, o cidadão foi apenado com só 20 anos. Pô, esse cara, quem nunca passou por lá, acha que 20 anos são 20 dias, né? É muito tempo, é um tempo, é uma eternidade. Onde o apenado piora e aprende com os demais presidiários
praticar outros delitos, ou recupera. Nós estamos diante de sem nenhuma dúvida, recuperado. O doutor Gregório Andrade, mais conhecido como Greg Andrade. Você hoje é advogado criminalista. Sou advogado criminalista. É advogado E bom. Olha, Isso é bom. É isso, mano. Também falou. Se você não reconhecer os seus valores, quem é que vai reconhecer? Tive uma pós-graduação de quase 16 anos, como é que eu não ia ser bom? Olha. Era o mínimo que eu ia ter. Então tá bom. Então, como é que você tem umas histórias aí que você lia na carta e você virou escritor e advogado de todos os outros presos. Você só tinha curso primário. Eu só tinha curso primário e eu lia muito, né? Eu li mais de 2.000 livros, no cumprimento de sentença. Dentro da cadeia? Com certeza, a mais. Eu não contei. Mas eu li livros que depois eu vi na própria graduação que eram clássicos. Né? Dostoiévski. Né? Você nem sabia que era, né? Não tinha conhecimento. Crime e Castigo, eu li o Crime e Castigo e falava... Isso aqui está tratando de um latrocínio. É o que eu vivo, cara. E o cara está tendo aqui um confronto com a própria consciência. Né? Quando eu li Maquiavel, né? O Príncipe, Leviatã, li autores da literatura brasileira que eu aprendi a gostar muito, e isso eu lia não porque eu era erudito, e enfim, porque tinha quarta série primária, eu já tinha o gosto pela leitura, mas eu lia porque os livros me davam asas, e com essas asas eu conseguia sair dos muros da prisão. Era por malandragem, entendeu? Que eu saía dali, ali eu conseguia ler, por exemplo, Gabriela Cravo e Canela, e está no sul da Bahia, de Jorge Amado, né? Eu lia o Primo Basílio, eu estava no Alentejo, em Portugal, né? Eu li o próprio Dostoiévski, por exemplo, Notícia da Casa dos Mortos. Por favor, você não vai me humilhar, não. Daqui a pouco você vai contar toda a história. Eu falei, e eu, por que não li? Eu não estava preso, só passei 18 dias incomunicável no DOS, não dava tempo de ter livro. Bom, aí você adquiriu o hábito pela leitura e passou a escrever cartas para os presos. E aí quem lê muito, escreve muito, né? É uma coisa puxa a outra. E um companheiro, né, de cela, ele chegou com uma certa feita para mim e pediu para escrever uma carta. Eu já tinha escrevido carta para a mulher dele. E no sistema prisional é fácil ver, né, todo o marco da exclusão social nesse país. Quase todo mundo analfabeto. A maioria. Quando não total, funcional. Né? E nele, por exemplo, ele era analfabeto total, não sabia desenhar o nome. Assinava com a digital. E ele pediu, já tinha pedido outras vezes para escrever uma carta, ele chegou para mim com a demanda do seguinte: olha, eu preciso fazer uma carta para o juiz. Eu disse, para o juiz? Preciso fazer uma carta para o juiz. Mas como assim uma carta para o juiz? Não, preciso falar com ele do meu excesso de prazo. Antigamente tinha a figura do excesso de prazo, né? A pessoa ficava presa no flagrante durante muito tempo. Né? Hoje é convertido, né? Hoje uma lei que veio para poder ajudar, o juiz está... Vou bater aqui no judiciário. Mete o parcete. Que é uma lei que veio para poder desafogar, que é a lei das cautelares. Sim. Né? Hoje em dia é pro forma, converter em preventiva, copiando e colando decisão. Verdade é essa. Então, hoje em dia... Já que você falou em execução e vou ser obrigado a pedir um intervalo, nós vamos continuar nessa mesma linha. Eu vou me lembrar, eu sempre falei isso, eu sou de outros tempos. A lei de execução penal, que possibilitou tanta libertinagem no cumprimento de pena, ela foi feita para beneficiar um bandido falecido, o delegado Fleury, nos tempos da ditadura. Modificar a lei de execução penal, que antes o juiz era obrigado a decretar preventiva, manter o cara preso em determinadas situações, para beneficiar o delegado Fleury, que era um dos agentes da ditadura militar do golpe de 64, foi modificada a lei de execução penal. Hoje está acontecendo o contrário, mas nós vamos continuar sabendo mais a respeito disso, por informações do doutor Greg Andrade. Mas antes eu vou pedir um intervalo e já voltaremos.
Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Retornamos com Gente que é Gente, um programa que é feito em parceria com as TVs comunitárias de Conselheiro Lafayette, de Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Esse programa é veiculado por esses canais comunitários e também pode ser visto pela internet em qualquer lugar do mundo onde você esteja. Basta acessar o nosso site tvcbh.com.br. Aqui nós estamos conversando com uma pessoa que faz a diferença. Gente que faz a diferença. Estou conversando com o advogado doutor Greg Andrade, que é advogado criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Ele cumpriu pena de 21 anos, 16 por prática de um homicídio, quando tinha idade de 21 anos, período no qual ele tinha apenas o curso primário. Depois acabou sendo envolvido num roubo de armas no presídio e sofreu mais uma condenação. Esse cidadão passou todo o seu tempo de cumprimento de pena lendo tudo que lhe chegava às mãos, dos clássicos da literatura, de códigos de processo, código penal, o que chegava às mãos, Bíblia, tudo era o passatempo, a diversão e a formação do Greg, e daí ele virou escritor dos presos, advogado dos presos. Ele estava contando no final do primeiro bloco que um preso havia lhe pedido para escrever uma carta para um juiz. Continua daí explicando. E aí esse preso chegou, né, até mim e falou: preciso escrever uma carta, e falou do Instituto do Excesso de Prazo, né? Tínhamos excesso de prazo no flagrante, e ele estava preso, tinha quase 7 meses sem uma condenação e sem uma denúncia sequer. E depois eu nem sabia o que era denúncia, depois que eu fui saber. Mas ele falou do excesso de prazo. E aí eu fiz a carta. Prezado senhor juiz, tudo bem? Falei do gato, falei do cachorro, falei do papagaio, falei que ele era um cara bacana, falei que ele tinha família, que ele era rimo de família, e falei do excesso de prazo. Entreguei a carta para ele me agradeceu, entregou para a família, isso era um dia de visita, e o tempo passou uma semana, ele veio para mim todo eufórico, no dia de visita também, veio com 2 sacolas na mão, falou assim: olha, você sabe aquela carta que o senhor fez para mim? Olha, cantou meu alvará. Meu alvará minha família foi buscar o alvará. Antigamente era a família que buscava, né? A ordem de soltura. A ordem de soltura. E eles vão chegar aqui e eles vão trazer o alvará. E eu falei assim: mas como assim? Foi aquela carta que você fez. Você falou do excesso de prazo, eu estava no meu excesso de prazo, o juiz realmente lembrou de mim. O juiz nem lembrava de mim. Eu falei assim: bacana e tal, que bom que você está indo embora. Ele falou assim: eu vou deixar aqui uns biscoitos para você, que minha família trouxe. Semana que vem eu venho te visitar. Eu estou esperando até hoje. Nunca mais veio. Mas nasceu aí o advogado. Eu falei assim: poxa, quer dizer que com aquelas letras feias que eu tenho, com aquelas papel, né, de caderno, eu consigo falar para o juiz o direito, consigo acessar direito? E aí eu fui me aperfeiçoando, as cartas foram se transformando em peças jurídicas. E até assim, nos bastidores eu estava contando, eu peguei um processo outro dia que eu vi uma peça minha, que eu fiz enquanto preso ainda. Nossa. E vou te ser bem sincero, as peças quando eu era preso era melhor. Não que as minhas sejam ruins hoje, mas era mais completa. E para escrever essas cartas, você recebia um cigarrinho de maconha, uma granada, era tudo... Não, nunca cobrei. Engraçado, eu nunca cobrei
por uma petição que eu fizesse no sistema. Eu achava que... E, a bem da verdade, eu nunca pensei em advogar. Eu achava que advogar não era uma coisa digna. Olha para você ver. E aí, na verdade, começou a carreira que promete muito e já é brilhante do advogado criminalista Greg Andrade, porque, na verdade, conceitualmente, aquela carta dele nada mais era do que um habeas corpus, que o habeas corpus, teoricamente, pode ser feito, é um simples pedido dirigido ao juiz, pode, me ensinaram quando estudante, podia ser até num papel de cigarro. Claro, vai mandar isso para um juiz que ele manda te prender, se não cair na mão de juízes que tenha sensibilidade e conhecimento suficiente para não fazer uma bobagem dessa. Mas você estava falando, começou, excesso de prazo. Excesso de prazo, isso é que motivava a soltura de quase todos os presos que não deviam estar na rua, porque passou determinado prazo, 30 dias, sem ter denúncia, não vou lembrar o prazo agora, qual que era do meu tempo, passou do prazo, para o juiz da sentença, ou para ser submetido a júri, bastava entrar com um habeas corpus, excesso de prazo, o tribunal, na mesma hora, mandava soltar. Podia ser o pior fascínio, né? Então, mas tem muita gente, os presídios, as cadeias estão superlotadas de pessoas que não deviam estar lá. Primeiro porque já houve excesso de prazo, ou porque ali não seria o local adequado para o cumprimento da sua pena. Estão esquecidos, né? As cadeias estão cheias, os presídios cheios disso. Você que hoje, que é membro da Comissão dos Direitos Humanos, pode falar melhor a respeito. Não, hoje nós temos o absurdo de estados aí ter quase 70%, pasmem, de presos provisórios. Uma lei das cautelares que, em tese, seria para poder desafogar esse sistema falido, né? Que seria para poder esgotar esses presos, né, provisórios, eles veio e está sendo usado ao contrário. Hoje em dia, a conversão de prisão em flagrante em preventivo é quase copiar e colar. Eu tenho vergonha, sinceramente, tenho vergonha de certas fundamentações que você vê que é a mesma fundamentação do outro que você pegou e do outro e do outro. Não se, às vezes eu tenho fundamentações aqui que sequer a qualificação, pasme, a qualificação ela é a mesma. A pessoa copiou e colou e esqueceu de mudar o nome. Uhum. É incrível isso. E aí, nós vamos ter que ser muito rápido, muito ágil aqui, porque o tempo do programa é muito curto para todas as histórias que o Greg tem para contar para a gente, os ensinamentos, mas nós vamos fazer outras entrevistas com ele, se Deus quiser. Bom, aí você, de escritor de cartas para os presos, foi brigando com a justiça, com o juiz, para ter o direito de estudar. Exatamente. Aí você foi para onde? Como é que você conseguiu? Aí eu passou algum tempo, fui para uma PAC. Nessa PAC eu consegui, mesmo não tinha professores, eu consegui acesso a ter as provas do supletivo, estudei sozinho e fiz o meu ensino médio fundamental. Né? Em 6 meses eu já estava com o meu ensino médio fundamental e aí eu fui ao juiz, né? Porque ele já tinha acordado comigo que eu iria sair para poder fazer a graduação. E ao final ele mudou a conversa, ele desfalou o que ele falou e falou que não ia me liberar. E eu entrei numa disputa, né, de direito e ele me transferiu, ele vendo que eu iria dar problema na APAC, ele me transferiu para a penitenciária de segurança máxima. Sair de uma PAC que teoricamente é para dar mais condições ao presidiário de cumprimento da pena e tal, e manda para uma penitenciária de segurança máxima. Exato. Um cidadão que queria estudar. O único fato. Mas eu não desisti, continuei perseverante, né? Eu costumo falar, esse é um defeito e uma virtude que eu tenho, é ser perseverante. Eu não desisto, nunca. E nesse viés eu continuei, comecei fui progredir de regime. E outra, na minha execução não teve advogado. Na minha execução eu advoguei para mim. E sempre eu peticionei.
Eu peticionava para os outros, vou peticionar para mim. Eu confio mais em mim do que nos outros. Aí, sempre peticionei, consegui o meu semiaberto e, através das cartas também, consegui acesso a um diretor, né, na penitenciária José Maria de Alckmin, que me ofereceu o direito de estar podendo acessar a faculdade. Eu comecei a frequentar a faculdade no regime semiaberto. E acabou virando advogado, hoje é advogado criminalista, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, e não podemos deixar de fazer uma pergunta. Eu tive conhecimento que você foi detido recentemente, durante uma rebelião no presídio, quando foi lá atuar representando a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, para atenuar a situação. Conta só isso aí, porque é o que vai dar para... Pois não. É bem rápido, eu fui acionado pelas famílias, levamos a demanda, né, de uma iminente rebelião numa penitenciária mineira, Dutra Ladeira, Antônio Dutra Ladeira. As mulheres estavam extremamente preocupadas com a situação dos entes queridos que estavam lá dentro. Essa demanda foi levada para a Assembleia, para a assessora do Rogério Corrêa, deputado, na qual eu tenho conhecimento. Como a Assembleia estava de recesso, foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos, e o nosso atual presidente, Dr. William Santos, a qual eu cumprimento e rendo as minhas homenagens, é uma pessoa de extrema sensibilidade. Ele, de imediato, nós, com aquelas mulheres, né, aquelas mulheres maltrapilhas, né, que o sistema prisional é isso, né. Eu, em 16 anos de cumprimento de sentença, nunca fiquei preso com dono de jatinho que aceitou voar em jatinho de empreiteira, dono de helicóptero com quase 500 quilos de cocaína. Isso eu não fiquei preso com eles, não. É sempre com... Analfabeto, gentinha, raça. Ladrão de botijão de gás, ladrão de ônibus, de padaria, isso aí eram meus companheiros, né? O cara que vendia pequenas porções de droga na esquina, helicóptero não vai para lá, né? Não. E aí, o que acontece? Eu fui acionado, fomos em loco lá para a porta do presídio, como Comissão de Direitos Humanos. Tentamos entrar, fomos impedidos, né? Falaram que a gente teria que voltar no outro dia, às 10 horas. Voltamos no outro dia com aquelas mulheres, né? E aí ficamos até 2 horas da tarde, onde a gente não arredou pé, falou que a gente realmente iria entrar. A gente tentou entrar como um advogado, porque eu tinha clientes lá dentro, e também o Dr. William, que era o presidente da OAB, e o outro, o William de Oliveira, que também estavam com a gente também. Eram nós 3 da comissão. E aí não foi nos franqueado. E aí houve uma questão política, né? O cerceamento do direito ao advogado até com os clientes. Eu tinha clientes lá dentro. Eu queria entrar, né? Se a comissão mais importante não pôde entrar... Representando, estava lá com o presidente. E aí houve um impasse, né? Houve uma alteração de voz por parte dos agentes, né? Que alguns são muito mal preparados, tratam assim, a família de forma aviltante. Então, também muito mal pagos. Pobres coitados também, né? Sim, são trabalhadores, tenho respeito por muitos, mas eu entendo que isso não justifica, não, sabe? E não justifica principalmente o cerceamento do advogado. E aí, por causa disso, você foi detido? Aí houve aquele negócio do desacato, né? Desacato, você me desacatou. Eu falei assim, eu não estou desacatando, não. Eu simplesmente quero fazer o meu trabalho. Não houve um desacato. Eu falei assim, não. Se há um desacato por minha parte, há um abuso de autoridade por sua parte. Eu estou preso? Você está preso, então você também está presa também. Aí, voz de prisão trocada. E aí fomos 2 para a delegacia. Mas você levaria pior, porque você sabe quem é a autoridade? A autoridade aqui sou eu. Né? Mas o advogadinho é realmente de briga, ele não desiste, defende desse jeito, né? Acobertado de razões. O Greg, eu fico assim, estou entusiasmado com conhecer essa história de vida sua, essa história profissional, os seus propósitos de luta em defesa daqueles que são vítimas
de abusos de autoridade. Você vai ter que voltar aqui, me prometer voltar aqui para a gente contar com mais detalhes essa história. Muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, né? Se der tempo, eu gostaria de só deixar um poeminha de Cora Coralina, que é uma sociedade em qual eu acredito, que fala que tempo virá, uma vacina preventiva de ódio e violência se fará. Prisões se tornarão escolas e oficinas. E os homens, imunizados do crime e da violência, ensinarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, altos muros, celas, um tempo superado. Eu que agradeço. Você é da Cora Coralina? Cora Coralina. Nossas homenagens também à saudosa Cora Coralina. E também as nossas homenagens ao Dr. William Santos, que é nosso companheiro de luta e que sempre está aqui na TV Comunitária, ok? Com muito respeito. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores, por sua audiência e até a próxima.